Oi, sexto ano. Tema de hoje: decomposição de números naturais em fatores primos. Decomposição, decompor, significa desfazer, desmontar, separar em partes. Quando eu falo decompor números naturais em fatores primos, eu quero desmanchar de forma a fazer fatores primos. A palavra fatores vem da multiplicação. Então vai ser uma multiplicação que nós vamos fazer. Lembram dos termos da multiplicação? Fator vezes fator é igual a produto. Então, fator, fator, produto. Como aqui está falando fatores primos, então eu sei que se refere a uma multiplicação. E primos só posso escrever usando os números primos, que nós aprendemos também na aula passada. Então, o que significa decompor? Decompor significa escrever um número de uma forma diferente. No caso, usando multiplicação de fatores primos. Eu vou mostrar isso para vocês aqui nesses exemplos. Na aula passada também eu tinha falado para vocês que todo número que é composto, ele pode ser escrito usando multiplicação de fatores primos. Inclusive eu dei alguns exemplos para vocês, como por exemplo 6, ele é um número composto. Eu posso escrever 6 usando 2 vezes 3, que é a mesma coisa. Então, baseado naquilo que eu expliquei na aula passada, nós vamos fazer agora a decomposição. Decomposição também pode receber o nome de fatoração. Por que fatoração? Porque vem de fatores. Eu vou fazer os fatores na multiplicação. Então, eu posso dizer decomposição ou fatoração. Quando eu falo decomposição, geralmente eu uso em fatores primos, acompanhando. Se eu falo fatoração, eu só uso fatoração em números primos, ok? Exemplo, decompor em fatores primos o número 60. Gente, essa maneira que eu vou colocar aqui, ela chama árvore, como se fossem galhos saindo do número. E eu coloquei 3 exemplos com o 60, e ainda poderia ter até mais. Mas eu quero que vocês observem o resultado final, tá? Então vamos lá. Se eu usar o 60, eu posso dizer que ele é 30 vezes 2, correto? Então aqui é a multiplicação. Então aqui iriam 2, porque 30 vezes 2 é 60. Muito bem. O 30 eu ainda posso desmembrar. Eu posso dizer que ele é a mesma coisa que 6 vezes 5, porque 6 vezes 5 são 30. O 6 ainda dá para desmembrar. 6 eu posso dizer 2 vezes 3. Eu poderia também dizer 6 vezes 1, mas o que eu quero não são números primos, não são fatores primos. Então observe, o que eu obtive aqui? Eu obtive 2, 3, 5 e 2, que são números primos. Lembram dos números primos? Então o que eu vou dizer? Observe que repetiu 2 vezes o número 2, ó. Repetiu 2 aqui e repetiu 2 aqui. Como é uma multiplicação, eu posso dizer 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Concordam? Seria tudo multiplicação. Como eu tenho 2 vezes o 2, eu posso usar potenciação e devo usar. Então eu digo 2 elevado a 2, porque ele repetiu 2 vezes, vezes 3 vezes 5. Então eu digo que 60 decomposto em fatores primos, ou seja, em números primos, dá 2 elevado a 2 vezes 3 e vezes 5. E todos eles são números primos. Eu vou colocar aqui a sequência de números primos para vocês lembrarem. Números primos. Pensem comigo. 2, 3, 5, 6.
7, 11, 13, 17 e assim por diante, que eu tô com pouco espaço aqui, tá bom? Lembra que eu pedi que vocês decorassem os 10 primeiros números primos? Porque a gente vai usar bastante. Agora eu vou pegar o mesmo 60. Será que se eu decompusesse ele de outra forma, daria a mesma resposta? Vamos então analisar. 60. Se eu uso 6, eu posso dizer 6 vezes o quê? 6 vezes 10. Por que 10? Porque 6 vezes 10 é 60. O 6 eu posso desmembrar em 2 e 3, como eu fiz aqui embaixo. 2 vezes 3, que são números primos. Por enquanto, ó, o 10 não é primo, mas eu quero desmembrar ele. De que forma que eu escrevo 10 em números primos? 2 vezes 5, certo? Então veja, olha o que aconteceu. O número 2, aqui acabou, certo? Ficou só com números primos. Quando você termina ficando só com números primos, encerra. Então aqui, ó, 2 e 2. Novamente, a mesma coisa que aqui, ó. Eu usei números diferentes, mas cheguei ao mesmo resultado. Então eu vou dizer 2 vezes 2, sempre na sequência crescente. Depois vezes 3, que é esse aqui, e vezes 5. Da mesma forma que eu falei antes, 2 vezes 2, eu posso ter 2 elevado a 3, aliás, 2 elevado a 2, perdão, 2 elevado a 2, vezes o 3 e vezes o 5. Ó, mesma resposta que a anterior. E eu usei uma forma diferente de fatorar. Agora, poderia usar uma outra forma. E garanto para vocês que ainda tem outras. Mas eu vou parar nessas 3, tá? 60. Se eu usasse o 20 como primeiro fator, 20 vezes o que me dá 60? 20 vezes 3. Ó, 3 já é um número primo. Por isso que dele não vai sair mais nada. Deixa ele parado ali. Agora o 20, eu posso dizer 4 vezes 5, certo? 4 vezes 5 é 20 e 5 já é primo. Então, também não sai mais nada dele, vai sair do 4 agora. 4, como que eu posso dizer 4? Eu posso dizer 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vamos ver então como que fica o 60 escrito com números primos. Observe, 2 de novo, ó. 2, 2. Então, eu posso dizer, agora que vocês já estão acostumados, posso pôr direto, né? 2 elevado a 2, vezes, daí vem o 3, que é o próximo número, e vezes 5. Se eu analisar, as 3 respostas deram iguais. Por que iguais? Porque a decomposição do 60 em fatores primos obrigatoriamente vai dar 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 5, não importando a forma que você tenha decomposto, ok? Vou passar agora para uma questão que a gente chama método prático. Porque o método da árvore, que eu estava mostrando dos galhos, ele é interessante. Mas se for um número muito grande, se torna difícil. Então, nós vamos aprender o método prático de decomposição em fatores primos. E a gente vai usar bastante ele e vai ter alguns exercícios pedindo para vocês na apostila usarem a árvore. Mas depois a gente só vai trabalhar com o método prático. Então eu vou ler aqui para vocês como que a gente deve fazer o método prático. O método prático diz assim: dividir somente por números primos, preferencialmente na sequência. Primeiro por 2, depois por 3, depois por 5, depois por 7, depois por 11, depois por 13, por 17 e por quantos números forem necessários. Mas não significa que você vai usar todos eles. Depende, eu vou explicar agora. Então, todas as divisões devem ser exatas, quer dizer, não pode sobrar resto, só vai ser divisível se for exato. Colocamos o quociente, lembrando que quociente é o resultado da divisão, encontrado como novo valor a ser dividido. Dividir até encontrar o quociente igual a 1. Então, quando chegar em 1, você para. E escrever os números primos usados em forma de multiplicação, usando o expoente, caso o número primo se repita.
Melhor eu explicar, senão fica um pouco confuso para vocês entenderem. Então, gente, vamos prestar atenção. Aqui eu coloquei o 60, certo? Também para provar para vocês que a resposta tem que dar a mesma que nós fizemos anteriormente. Então, esse traço aqui, a gente diz que é o traço da divisão, tá? E eu só posso dividir pelos números primos. Então, só por números primos. Não pode dividir por outro número. Porque o que eu quero é decompor em fatores primos. Então, eu não posso usar número que não seja primo. Então, aqui tem que ser na sequência. Primeira coisa, você olha, 60 é par. Então, ele divide por 2. Então, eu ponho divide por 2, que é o primeiro. 60 dividido por 2 é encontrar a metade. Qual é a metade de 60? 30. 30 também é par. Então, dá para continuar dividindo por 2. Você só vai parar de dividir quando ele não der mais uma divisão exata. Então, 30 também divide por 2. 30 dividido por 2 é 15. Então, você coloca aqui 15. 15 não divide mais por 2. Por quê? Porque ele é ímpar. Então, você vai para o próximo. O próximo é 3. 15 divide por 3? Sim. Então, vai por 3. Ah, mas ele divide por 5 também. Mas lembra que é para ir preferencialmente na sequência? Então, preferencialmente na sequência. Se você fizer por 5, vai dar a mesma resposta, porém vai ficar bagunçado. Então, eu gosto de sempre seguir a sequência. Por isso que eu coloquei aqui, ó, preferencialmente na sequência. Então, 15 divide por 3, que vai dar 5. 5, agora só vai dividir por 5. Então, eu vou ter que pegar aqui. 5 divide por 5, que a resposta será 1. Vocês estão vendo quando diz assim, ó, colocamos o quociente encontrado como novo valor a ser dividido. Esses valores que eu coloquei aqui são os quocientes, ou seja, as respostas das divisões pelos números primos. Então, agora eu passo um traço aqui embaixo e vou ver quantas vezes o número 2 se repetiu. 2. Então, eu digo 2 elevado a 2. Não é uma multiplicação que eu tenho que usar? Que multiplica 3, que multiplica 5. Vocês lembram da resposta que tinha dado 60 nas árvores? Tinha dado 2 elevado a 2 vezes 3 e vezes 5. Ou seja, a mesma resposta. Eu vou puxar novamente a árvore aqui, só para provar para vocês. Olhem aqui, ó. Essa era a árvore que a gente tinha feito antes, ó. 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 5. 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 5. 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 5. E aqui, ó, 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 5. Então, o método prático das divisões sucessivas, somente pelos números primos, ele fica mais rápido de ser feito, tá bom? Eu vou mostrar para vocês agora os números maiores, porque quando os números são pequenos, a árvore é até bem legalzinha. Mas agora que os números crescem, aí é melhor a gente fazer pelo método das divisões sucessivas por fatores primos, que a gente chama de método prático de decomposição. Então, a primeira coisa, 248. 248 eu vou dividir pelos números primos. Lembrando que números primos, eu até tenho eles escritos aqui. Como 248 é par, ele divide por 2. Dividir por 2 é encontrar metade do número, então fica fácil. Qual a metade de 2? 1. Qual a metade de 4? 2. Qual a metade de 8? 4. Pronto, 124. Fica fácil. Agora, se você não consegue, aí faz o cálculo de divisão, tá bom? Faz ao lado. 124 ainda é par, então ainda divide por 2. Continua com ele até que não dê mais exata conta. 124 dividido por 2, se eu pensar em 12 dividido por 2, é 6. E 4 dividido por 2 é 2. Então, 124 dividido por 2 dá 62. 62 ainda é par, continua dividindo por 2. Metade. Qual a metade de 6? 3. Qual a metade de 2? 1. Então, fica 31. Opa! 31 divide por 2? Não, porque não é par. Mas vai dividir por 3? Também não. Por quê? Não está na tabuada do 3. Por 5? Também não, porque não termina nem em 5 e nem em 0. Gente, vocês lembram dos fatores primos? Dos números primos? 31, ele é um número primo.
Ele não está em nenhuma tabuada. Então, ele só vai dividir por ele mesmo. Então, eu vou colocar 31, divide por 31, que vai dar 1. Isso mesmo. Quando você encontrar um número primo, só vai ser divisível por ele mesmo, tá? Como que nós vamos escrever isso? Nós vamos ver aqui. O 2 repetiu-se 3 vezes. Como é uma multiplicação, eu digo 2 elevado a 3. Vezes, no caso, 31. 2 elevado a 3 igual vezes 31. Então, como que fica escrito em 248? 2 elevado a 3 vezes 31. Mas, professora, será que isso está certo? Vamos pensar. Quanto que é 2 elevado a 3, gente? 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Não é 31 aqui? Então faz o cálculo. 31 vezes 8. 1 vezes 8, 8. 3 vezes 8, 24. Olha aqui o número, 248. É ou não é o que eu tenho aqui? A mesma coisa, se você quer saber aqui se isso aqui está certo, você faz. Quanto é 2 vezes 2? É 4. E quanto é 3 vezes 5? 15. Então faz 15 vezes 4. 5 vezes 4 são 20, sobe 2. 1 vezes 4, 4, mais 2, ó, 60. Está certo. Isso chama verificar se a minha decomposição está correta. Eu tenho que encontrar o número dado, ok? Agora, 315, um número um pouco maior. 315, vou dividir pelos números primos. Lembrando que vamos começar tentando pelo 2. Só que 315 não é par. Então, ele não divide por 2. Então, eu não vou poder usar o 2. Vamos ver o próximo, que é o 3. Lembram? Um número é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos é múltiplo de 3. Nós vamos usar aqui os critérios de divisibilidade. 3 mais 1 é 4. 4 mais 5 é 9. Ah, esse número divide por 3. Então, divide por 3, coloca aqui. 3 dividido por 3 dá para fazer mentalmente ou você faz o cálculo ao lado, tá? Ó, 315 dividido por 3. Se não consegue mentalmente, faz ao lado. 3 dividido por 3 dá 1. 3 vezes 1, 3. 0. Baixei 1. Se eu baixei, eu sou obrigada a responder. Quanto que é 1 dividido por 3? Não dá porque ele é menor. O não dá, você tem que pôr 0 como resposta. Porque você tem que dar uma resposta. Aí você baixa o outro número. 5. 15 dividido por 3, 5. 3 é 5, 15. 15 menos 15, 0. Então, isso aqui deu 105. Lembram que eu coloco o quociente, ó. Colocamos o quociente encontrado como novo valor a ser dividido. Então, eu pego o 105 e coloco aqui, como eu fiz em todas as outras. 105. Ele termina em 5, seria divisível por 5, mas primeiro você tem que testar por 3 ainda. Por quê? Porque só vai para o próximo número quando não der mais para dividir por aquele. E 1 mais 5 é 6. 6 é múltiplo de 3. Então, 105 divide por 3. Vem aqui, divide por 3. Pode pegar esse gancho aqui, ó. Divide por 3 aqui. 10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3 dá 9, sobra 1. 15 dividido por 3 dá 5. 3 vezes 5, 15. Pega esse resultado, 35, e coloca aqui. 35, você vai dividir agora por 3 ainda? Não, porque não divide por 3. Então, você vai para o próximo número, que é o 5. 35 dividido por 5, tabuada fácil, 7. E 7 é o próximo número, porque não vai mais ser divisível por 5. Então, só dá para dividir por 7, que é primo, e 7 dividido por 7 dá 1. Cheguei no 1, pronto, passa um traço aqui e vê. O 3 repetiu 2 vezes, então 3 elevado a 2. Vezes o 5 só foi uma. Se você quiser colocar elevado a 1, a gente não costuma colocar quando é elevado a 1. Então, a gente diz 5 vezes o 7, uma vez também, não precisa pôr elevado a 1. Então, fica 3 elevado a 2, vezes 5 e vezes 7, somente números primos. 315 é igual a 3 elevado a 2, vezes 5 e vezes 7. Quer verificar se isso está certo? Faz a verificação como eu mostrei antes. Quanto que é 3 elevado a 2? É 9. E quanto é 5 vezes 7? 35. Então, faz 35 vezes 9. 5 vezes 9, 45. Sobe 4. 3 vezes 9, 27. Mais 4, 28, 29, 30, 31. Então, 315. 315 não é o número que eu tinha aqui? Então, pode com certeza que está certo.
desde que você só use números primos, porque a decomposição é em fatores primos, ok? Gente, treinem bastante fazendo as atividades e bons estudos para vocês. Até a próxima aula. Um beijo.